Há pouco tempo atrás eu peguei um livro para ler do Leon Denis. Leon Denis foi um grande estudioso do Espiritismo, chegou a conviver com Allan Kardec e escreveu livros magníficos. Ele não era médium, assim como Allan Kardec, e ele desenvolveu as ideias que os espíritos traziam. E este livro chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É impressionante como as preocupações que ele traz nesse livro, lá do final do século XIX, 1880, por aí, ainda são muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, ele se preocupa com o estudo que as crianças, os jovens, eles têm, tanto no colégio como na faculdade, que são ensinamentos, que é uma educação baseada, digamos assim, no supérfluo e não no essencial da vida. E não é ensinado para os jovens, né, qual o sentido da vida. Por que estamos aqui? Não é ensinado, por exemplo, o poder que nós temos dentro de nós, do pensamento, o poder do pensamento. O ser humano, as suas capacidades, a sua alma, sua capacidade interior. Então isso não é passado para o jovem. Existe um ensinamento muito baseado na tecnologia, na física, na química, né, na matemática, no português, que são importantes. Mas a gente não vê ser ensinado o essencial. Assim como se a gente for pegar as nossas referências, que a gente tem hoje, as referências de pessoas. E hoje nossas referências são muitas vindas pelas redes sociais, né? Você vê que as pessoas que são muito seguidas, né? Aquelas pessoas famosas, elas são basicamente muito materialistas. Elas pregam o materialismo, né? O ter coisas de luxo, o perseguir as coisas de luxo, a ostentação. Isso é muito ruim, né? Porque os nossos jovens têm essas pessoas como ícones, como referências. Muitas vezes as pessoas elas pregam que não se precisa mais estudar, ter faculdade, basta abrir uma empresa, trabalhar e ir atrás do sucesso. Tudo bem, cada um com a sua história, né? Mas assim, o que se tem hoje como objetivos é o sucesso, é a riqueza, é ganhar dinheiro, é ser famoso. E aí, quando você entra dentro desse sistema materialista, as coisas começam a ficar meio sem sentido para você. Porque, claro, é importante você ganhar dinheiro, você ter dinheiro, você buscar sucesso profissional, muito importante isso. Mas quando você chega lá, ou quando você não consegue chegar lá, um grande vazio vai entrar na sua vida. Porque as coisas materiais, a tecnologia, tudo isso que a gente está envolvido, não são essenciais. Elas fazem parte da sobrevivência, fazem parte da vida, são interessantes, mas não são essenciais. Então, vai chegar um momento que um vazio vai tomar conta de você. Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Ninguém responde isso. Então, tanto em termos de conhecimento, como em termos de referência, né, de ação, nós temos um vazio muito grande. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos uma referência maravilhosa, que foi Chico Xavier.
Foi uma referência de amor, de caridade, de bondade, que emanou esses sentimentos para muitas pessoas. É inspirador para muitas pessoas. Onde ele viveu, em Minas Gerais, parece que suas sementes floresceram ali no Triângulo Mineiro. Eu já tive uma oportunidade de ir para lá. E o que tem de casa espírita, o que tem de pessoas inspiradas no Chico Xavier, tentando fazer o que ele falava, o que ele fazia, desenvolver a caridade, é impressionante. Então ali teve uma referência, o Chico Xavier, que é uma referência para o Brasil e para todo mundo. Porque se a gente não tem essas referências e não tem um conhecimento sobre o sentido da vida, sobre o que é essencial, sobre Deus, sobre onde viemos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, a vida fica sem sentido. Se a gente não sabe quem somos nós. Nós somos esse corpo? Claro que não. Nós somos muito mais do que isso. Nossa alma, nosso espírito, essa é a essência. A gente tem que saber disso. Nós temos que saber que nós somos muito além da carne. E esse nosso espírito, essa nossa alma, é poderosíssimo. Nós não conhecemos, nós não temos a noção de quão poderosa que ela é. E o que acontece quando você está num vazio e não tem esse conhecimento, não tem essa referência? Você vai começar a ter ansiedade, depressão, você vai ter falta de ânimo, você vai começar a sofrer, você vai ficar doente. Porque quando você está vazio, perdido, nessa loucura que é o nosso dia a dia hoje, né? As coisas parecem que são muito rápidas. Todo mundo espera muito, respostas instantâneas. E se você não tem um sentido para onde ir, com certeza, ansiedade, desânimo, depressão, sofrimento vão estar presentes na sua vida. Na minha experiência pessoal, eu já estudei muitas religiões, muitas filosofias, muitas crenças. E depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, realmente a minha vida mudou muito. A minha visão do mundo mudou muito. Porque o mundo, ele acontece, o dia a dia acontece de acordo com a sua visão. De acordo com a sua visão de mundo. Então, quando o seu pensamento muda, quando você começa a ter respostas para algumas perguntas existenciais, quando você começa a compreender onde você está, de onde você veio e para onde você vai, você começa a ter um novo entendimento da vida, uma nova compreensão. E isso faz você mudar. A vida muda. Eu me lembro que eu ia ali no Centro Espírita e, em vez de ir na palestra, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos debaixo de uma árvore, lá num recanto maravilhoso que tem na CEOB. E aquele Livro dos Espíritos foi algo que abriu um portal para mim. É algo interessante. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, são mais de 1000 perguntas que Kardec fez para os espíritos, né? Que foram respondidas através dos médiuns em vários locais do mundo, lá no século XIX, 1800 e pouco. Ali está respostas para muitas coisas que você pode transformar na sua vida. E isso me fez suportar de uma maneira muito mais leve e compreensiva, por exemplo, o falecimento do meu pai
né? Isso faz a gente mudar a nossa concepção de morte, né? O nosso entendimento que a vida continua, e eu vou falar um pouco sobre isso depois, muda completamente. E também fez mudar a minha postura diante de uma doença degenerativa que eu descobri. Bem nessa época aí que eu estava começando a entender o Espiritismo. Mas o que é o Espiritismo? O Espiritismo basicamente são conhecimentos, é um saber sobre o universo, é um conhecimento sobre a existência, que os espíritos, então as pessoas que já desencarnaram, estão nesse mundo espiritual, um pouco mais de conhecimento que ganharam lá, pelos seus relacionamentos que tem lá, começam a nos passar. Então, quando você está no mundo espiritual e tem uma certa evolução, você tem uma compreensão e uma visão maior do todo da nossa vida. E é isso que eles nos passam. Essa é a filosofia espírita, né? Então, o modo de ver o mundo, o saber, o conhecimento, e isso a gente tem que estudar para saber. Nós temos também a ciência espírita, que estuda a relação entre o mundo terrestre, entre as pessoas encarnadas e os desencarnados, e os espíritos. Essa relação, que não é algo fácil, né? Essa comunicação que se dá através dos médiuns, é estudada na ciência espírita. Foi através da ciência espírita, né, dessa comunicação, que os conhecimentos dos espíritos chegaram até nós. É através dessa ciência que a gente compreende um pouco a influência que os espíritos que estão aqui, eles estão aqui, junto da gente, só em outra dimensão. É através da ciência que a gente começa a entender, a compreender a influência dos espíritos. No Livro dos Espíritos, uma das perguntas que Allan Kardec fez foi: os espíritos têm influência sobre nós? Muito mais que vocês imaginam. Mas aí todo mundo pensa em influência negativa, né? Mas eu gostaria de dizer que existe uma influência muito positiva. Existe amigos espirituais que estão torcendo por você, que estão lá querendo o seu bem. Isso é muito confortador. E nós temos também o lado espiritual, né? Alguns gostam de chamar de religião, né? O Espiritismo. Dá para dizer que é uma religião no momento que você pega a origem da palavra religião, que é religar, né? Religar a Deus. Então, religare. Então, se você diz, o Espiritismo é uma forma de se religar a Deus, perfeito, é uma religião. Mas hoje em dia a religião tem um certo preconceito, né? Porque religião, ela tem muitos dogmas, muitos rituais, tem o sagrado que não se modifica. E o Espiritismo não é assim. O Espiritismo é algo evolutivo. A gente vai ficar sabendo, a gente vai ter acesso aos conhecimentos de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Hoje em dia, por exemplo, a gente não tem capacidade de entender o que é Deus. Não temos palavras, não temos capacidade mental para entender. Os Espíritos nos falam que Deus é a inteligência suprema. Então, o Espiritismo é um conhecimento evolutivo, né? A gente vai sabendo aos poucos. O Espiritismo não tem rituais, não tem santos, não tem imagens para se adorar. O Espiritismo não tem dogmas.
Ele não vai falar para você, não pode fazer isso. Não pode beber, não pode fumar. Não, ele vai falar, olha, o caminho, o melhor caminho para você progredir é esse. Mas ele não vai proibir nada. Então vejam, o Espiritismo, ele vem para clarear as ideias, abrir uma porta, porque ali a gente vai começar a entender de onde a gente vem, por que a gente está aqui. Então, quando você começa a compreender, através do Espiritismo, que você tem uma missão aqui na Terra, todos temos uma missão aqui na Terra, e todos nós viemos para cá para aprender, né? Nós dizemos que a Terra é uma grande escola. A gente vem aprender aqui. Só que a gente aprende, vocês sabem, com provas. Algumas vezes com dores, talvez algumas vezes com sofrimentos, com doenças. A gente aprende assim. Mas o objetivo não é o sofrimento, não é a punição. O objetivo é o aprendizado, o crescimento. E aí as coisas começam a mudar. Porque você sabe que isso tudo que você está passando é para você se melhorar. E se você sabe para onde você tem que ir, qual o seu destino, que a morte não vai ser o fim, nós vamos continuar vivendo a nossa alma, nosso espírito vai continuar vivendo. Então a gente está plantando na atualidade, no nosso cotidiano, o nosso futuro. O nosso futuro vai ser consequência do nosso presente. Então você começa a pensar, eu tenho que ir para o caminho do bem, eu tenho que construir um caminho para que eu vá evoluindo, para que eu viva cada vez melhor. E isso se dá através do amor, da caridade, da bondade e do conhecimento. E aqui eu gostaria de falar de 3 questões que eu acho que atinge todo mundo. Levante a mão quem não passa por esses sofrimentos, por essas questões que trazem desânimo, que é a perda de entes queridos, que são os problemas que a vida nos traz diariamente, financeiros, emocionais, e que são as doenças. Levante a mão quem não passa por isso ou que não passou. Então vamos começar com a perda dos entes queridos. Vocês vão ver como que o saber, o conhecimento espírita, ele nos traz um acalento para isso. Ele é algo que nos ampara, porque quando você sabe, e hoje já existem provas contundentes que a vida continua. Quando você sabe que existe só a morte do corpo e o nosso espírito, a nossa alma, ele continua a viver, que o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, desencarnou e continua a viver, e algumas vezes bem perto, só em outra dimensão. Isso é maravilhoso. Quando você sabe que provavelmente você vai se encontrar com ele lá no mundo espiritual, talvez você vá ter outras existências aqui na Terra com ele, a coisa fica mais leve, a vida fica mais leve. E hoje nós temos provas contundentes. Hoje os médiuns, eles nos trazem cartas psicografadas, nos trazem mensagens deles, cartas que são irrefutáveis, porque trazem detalhes. Hoje nós sabemos que a vida continua, mas isso não é ensinado. E sobre os problemas? Quem não tem problemas diários?
em relação à economia, a ter dinheiro para sobrevivência, problemas de relacionamento no trabalho, problemas de relacionamento na família, problemas existenciais. Quem não tem? E veja, no momento que o Espiritismo nos fala que a nossa existência é apenas um instante na nossa vida eterna, apenas um instante. É um momento que você está para aprender aqui na Terra. Essa é a nossa existência aqui, né? É como se a gente estivesse fazendo um ano letivo. Então, viemos aqui fazer um ano letivo, temos que aprender, temos que fazer provas. Algumas vezes nós vamos sofrer porque a gente não aprende a matéria. Não tem gente que não consegue entender física, química, português, matemática. Algumas vezes a gente não consegue entender a matéria da vida, que é compreensão, respeito, amor ao próximo, lutar contra o orgulho, lutar contra o egoísmo. Vamos dar um exemplo, a pessoa ansiosa, pessoa que quer tudo para agora, pessoa que acha que o mundo tem que responder para ela naquele instante, o mundo e todas as pessoas em volta. Ela vai aprender a ter paciência. Ela vai ter provas para aprender a ter paciência, a ter compreensão que o outro tem a sua vida, que o outro tem a sua história também e não tem a obrigação de estar te respondendo. Então, nós temos que praticar a paciência. E aí você é uma pessoa impaciente, ansiosa, quer tudo para agora, só pensa em você. E aí você vai vir na CEOV e um palestrante como agora vai dizer, não, você tem que ter paciência, você tem que entender o outro. E aí você vai voltar para casa, né, com essa ideia, porque aqui na CEOV os nossos campos ficam mais abertos. Nós temos uma série escrita pelo Chico Xavier, psicografada pelo Chico Xavier, né, editada pelo espírito de André Luiz, que nos fala como que é a preparação de um centro espírita. Nos fala como que a gente fica mais aberto para isso. Então, essa série, né, no Mundo Maior, conta como que as coisas acontecem lá no Mundo Maior. É maravilhoso isso. E ele nos fala que quando você chega no centro espírita, você já está sendo assistido. Então, a gente vem com desânimo, com tristeza, aí os espíritos já estão ali magnetizando para você ficar tranquilo, para você esquecer os seus problemas, para você abrir o seu campo, né? Por isso que a gente fala na oração inicial, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Então, essa conexão, quando você faz essa conexão a Deus, você abre um campo, né, espiritual, abre um campo de receber boas energias, né, as ondas curtas. Então, muita gente entra aqui e dorme. E dorme. Recebeu um passe e estava precisando dormir. Nós tínhamos uma aluna aqui que vinha nas aulas, ela sentava e dormia. Estava recebendo os passes que precisava. Então, você veio aqui, abriu a sua mente, entendeu que paciência é algo interessante. E aí você vai para casa e numa situação, você diz, não, eu vou ser paciente, eu vou deixar as coisas acontecerem, eu vou tentar entender o meu amigo, o meu colega de trabalho, entender suas razões, não vou pressionar ele, vou deixar a coisa fluir. E a coisa flui,
e as coisas acontecem e dá certo. Só que, claro, você tem um hábito que não é de um dia para o outro que vai acabar. Então, você vai voltar à ansiedade, à impaciência, a querer tudo na hora, a só pensar em você, vai pensar, vai acontecer. E aí você vai voltar, vai ver outra palestra, vai falar sobre paciência, sempre assim, né? Sempre que você vê uma palestra, ouve um vídeo, você diz, puta, ele está falando para mim. E ele fala de paciência de novo. E assim vai. E as provas para tirar a tua paciência, para te deixar impaciente, para te deixar brabo, inquieto, mais ansioso ainda, vão surgir. É uma prova que você vai ter que vencer. E elas nunca vão acabar. O que vai mudar é o seu jeito de lidar com isso. Então, no momento que as coisas não te deixarem mais ansiosos, mais sem paciência, pronto, acabou a prova, você venceu, passa de ano. Engraçado, sábado eu estava numa atividade e várias coisas não foram legais, né? Várias coisas, eu fiquei muito ansioso, muito chateado, ansioso. E aí essa atividade tem vários grupos de trabalho. Eu cheguei em casa, escrevi para os vários grupos, falando da minha preocupação, estava muito ansioso. E aí, logo depois, os grupos começaram a responder, vários grupos, todo mundo respondendo. Aí eu disse, não, calma, Geraldo, não vai ler agora, deixa passar um pouco. E aí, não li naquele dia. E no outro dia, no domingo, eu troquei de celular. E a troca de celular sempre é um problema, né? Porque para quem é um pouco mais dinossauro, como eu, sempre tem medo de apertar num botãozinho e dar alguma coisa errada. E foi o que deu, né? Perdi todas as mensagens do WhatsApp. E é impressionante porque quando eu fui ler, eu não tinha mais nada de mensagem, apagou. Eu disse, ai, que passa? Apagou tudo. Então vejam, a nossa vida a gente não consegue apagar tudo, né? Para acabar com a ansiedade, com a impaciência, mas a gente pode dar um tempo. Importante isso. Jesus saía para caminhar. Chico Xavier também falava que quando ele estava muito cheio de ideias não muito boas, ele saía para caminhar. E a gente podendo sair para um parque, para uma praia, subir uma montanha, fazer uma trilha, qualquer coisa, entrar no meio do mato, isso vai nos trazer uma tranquilidade. Claro que essa conexão com Deus também, se a gente puder fazer uma meditação, uma oração, também vai nos trazer essa tranquilidade. E por fim, as doenças. As doenças, pelo que os espíritos nos falam, eu não sou médico, não sou da área, mas elas surgem de um desequilíbrio da nossa alma. A gente está indo por um caminho errado, um aviso, porque saúde, de acordo com os espíritos, é o equilíbrio perfeito da nossa alma. Equilíbrio da nossa alma. Então, quando há algo desequilibrado, vai surgir, né, as doenças. E elas servem para nosso aprendizado. Elas servem para que a gente possa mudar algo. Ah, Geraldo, mas e quando é mudança genética? Então, hoje, nós sabemos que a genética, ela não é determinante. Tanto é que gêmeos idênticos são diferentes, né? Tanto é que algumas vezes doenças genéticas, elas não afloram, não chegam a acontecer.
Isso é muito interessante, porque o que que a ciência, o que que a medicina fala hoje? Que os genes são como os apps do celular, que você tem eles ali, mas você acessa aquele que você quer. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma doença degenerativa que só foi acessada quando eu tinha 40 anos. Muitas pessoas que têm essa doença degenerativa nos genes começam na infância, na juventude. Então, muitas vezes a gente tem um gene predisposto a alguma doença, algum câncer, e ele não aflora. E outras vezes aflora. Isso de acordo com o que nós pensamos da nossa vida, se é necessário ou não. Então, as doenças, elas servem para nossas mudanças de rumo. E quando você tem o conhecimento do Espiritismo, quando você começa a entender que as doenças são muito importantes, que as doenças são oportunidades de mudança, avisos de mudança, você começa a encarar diferente elas. E é interessante que hoje em dia nós temos também uma linha da medicina, médicos espíritas, e que eu acho que é a vanguarda do espiritismo, está indo muito pelos médicos. Nós temos a Associação Médica Espírita no Brasil, que agora já tem em vários locais do mundo também. E esses médicos espíritas, eles estão desenvolvendo muitos estudos da relação do corpo com a alma. Muitos estudos. É maravilhoso. Quem quiser, dá uma olhada lá, AME Brasil, e tem AMEs dos estados, das cidades também, AME Associação Médica Espírita. Médicos assim, expoentes, que estão fundando cadeiras nas faculdades sobre a espiritualidade no corpo, a ligação do espiritual no corpo. E existe agora uma vertente, não dos médicos espíritas, mas da medicina, a epigenética, que fala da mudança dos genes de acordo com os nossos pensamentos. Isso é maravilhoso. A gente pode mudar os genes, pode mudar as doenças genéticas, as doenças mais graves, através do nosso pensamento. E isso a gente comprova. Muitas pessoas com câncer são desenganadas e vivem, né? Então vejam, as doenças, elas também têm uma serventia positiva. Tudo na vida ocorre para o seu progresso, para o seu conhecimento. A gente tem que ter essa visão. A gente tem que agir um pouco fora desse turbilhão, né? De ansiedade, de sofrimento, de problemas, e ver a vida como um observador. E começar a utilizar os problemas, as doenças, como algo para aprender. O que a gente tem que aprender? Né? E o Espiritismo nos traz também essa ferramenta dos amigos espirituais que podem nos auxiliar. Muitas vezes a gente não interage com ele, com o nosso anjo da guarda, um amigo espiritual que está ali para te ajudar. A gente não interage com ele, a gente não pede para ele. Então, é importante saber que a gente tem o pessoal lá em cima, os amigos, que querem o nosso bem, que estão prontos para nos ajudar, se a gente se ajudar também. E não adianta ficar parado, sentar no sofá e não seguir no caminho do bem. Quando você começa a seguir no caminho do bem, você vai ver que a coisa vai fluir.
porque eles vão estar te alimentando através das intuições e você vai começar a ver a vida diferente. Muito importante o estudo. Nós temos muitos livros, tanto de Kardec, Leon Denis, Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, conhecimento fabuloso. Então nós temos muita coisa, todos de graça na internet. A gente tem muita coisa para saber e é importante a gente saber para ter essa nova visão do mundo. Agora, importante conhecimento, é uma asinha do anjo. A outra asinha do anjo é o amor, é a caridade, é a bondade, que nós temos que fazer sempre. Nós temos que fazer diariamente. Nós temos que evoluir nisso, aprender isso. Ninguém nasce sabendo. A gente vem lá, nosso espírito que tem muitas existências, a gente não nasceu lá sabendo, a gente foi evoluindo. E hoje nós somos a pérola de nossa existência. Nós somos o melhor que a gente pôde fazer de várias existências. Então vamos aproveitar esse momento, aproveitar esse conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de ter dos espíritos e pensar nesse progresso, pensar em evoluir, em se melhorar. Você vai ver que a vida vai começar a fluir melhor. Você vai ter uma nova visão da vida, seus pensamentos vão ser diferentes.